seja bem-vindo. Está começando mais um Sala de Convidados, um programa ao vivo do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E como sempre, você é o nosso principal convidado. Participe! Além de assistir ao programa, você pode enviar perguntas e comentários pelo chat, canalsaude.fiocruz.br ou ligar para 0800 701 8122, ligação gratuita. O programa conta com a parceria do Banco do Brasil, que disponibiliza seus telecentros. A cada criança que nasce também a perspectiva de um futuro melhor. Mas esse futuro é traçado nos 6 primeiros anos de vida dessas crianças. Nesse período se formam as habilidades fundamentais que usamos para o resto de nossas vidas. Crianças submetidas ao estresse, à violência, à incompreensão, carregam para sempre essas marcas e, muito provavelmente, se tornarão adultos que vão repetir esses padrões de comportamento. No programa de hoje, o que sabemos sobre a primeira infância e como o Brasil tem tratado as suas crianças do 0 aos 6 anos de idade. Para conversar com a gente, estão no estúdio Vital Didonê, coordenador da Rede Nacional Primeira Infância, Ana Elizabeth Andrade Lima, a Bebete, coordenadora do Comitê Executivo do Programa Mãe Coruja Pernambucana, Lilian Cordova do Espírito Santo, coordenadora substituta da área técnica de saúde da criança e aleitamento materno do Ministério da Saúde, e Peter Likornik, vice-presidente do Departamento Científico em Pediatria Ambulatorial da Sociedade Brasileira de Pediatria. Participa também do Sala de Convidados, Márcia Corrêa Castro, jornalista do Canal Saúde. Em casa, no vizinho, na creche. Afinal, quem cuida das nossas crianças até os 6 anos de idade? Enxergar, ouvir, falar, dar os primeiros passos. Habilidades usadas pelo resto da vida e desenvolvidas logo nos primeiros anos, em uma fase chamada primeira infância, período que se estende desde a concepção até os 6 anos de idade, o momento de maior atividade cerebral do ser humano. Mais de 90% das conexões feitas pelo cérebro são formadas até o 3º ano de vida. O início da vida é um período crucial, é o período mais importante. O padrão de estresse que tu vai ter o resto da vida, a maneira como tu reage diante de situações difíceis, de dificuldades, a capacidade de controlar impulsos, de se dar e receber afeto, se colocar no lugar do outro, que é fundamental para as relações emocionais, sociais, elas se organizam nos primeiros 18 meses. As evidências científicas sobre a importância da primeira infância começam na década de 90 e foram beneficiadas pelos avanços tecnológicos. Hoje, as pesquisas confirmam a forma como pais ou principais cuidadores interagem com as crianças nos primeiros anos tem grande impacto no futuro. Se nesse período a mãe não olha, maltrata, deixa chorar, ou abusa fisicamente da criança, ela é um indivíduo, potencialmente um indivíduo muito agressivo, muito violento o resto da vida. Então, influencia tudo. A situação da primeira infância nos dias de hoje revela não apenas o futuro dessas crianças, mas também diz muito sobre a sociedade de amanhã. No Brasil, mais de 45% das famílias que vivem com até meio salário mínimo per capita têm crianças de 0 a 6 anos de idade. Quase 50% das crianças brasileiras vivem em uma situação de vulnerabilidade social que, sem dúvida nenhuma, é um grande empecilho para o seu desenvolvimento adequado, né? Tendo em vista todas as situações, todos os estressores, toda a situação de estresse a que essas crianças e as próprias famílias estão submetidas, como a pobreza, condições, né, de habitação inadequadas. Os investimentos na primeira infância são os que trazem mais melhorias. É o que mostrou um estudo do ganhador do Prêmio Nobel em Economia no ano 2000, James Heckman. Por meio de um programa voltado para pais e filhos, ele comprovou. Cada dólar investido em programas para a primeira infância dá um retorno de $9 para a sociedade. O grande desafio nosso é transformar isso numa grande política pública integrada com educação, saúde, né? Esse é o grande desafio que nós temos hoje. O Brasil tem 20 milhões de crianças com até 5 anos de idade, um número que chega a ser superior à população total de 90% dos países da América Latina e do Caribe. As leis brasileiras revelam um país avançado na garantia dos direitos às crianças, mas ainda há uma grande distância entre o que está previsto e o que existe de fato.
É preciso que a gente tenha cada vez mais uma visão mais completa e que é bastante complexa sobre o desenvolvimento da criança, para que a gente possa atuar nesses diferentes ambientes em que a criança cresce e se desenvolve, primeiro na família, posteriormente na escola, na comunidade, fazendo com que nesses diferentes espaços a criança seja estimulada apropriadamente. Bom, acho que não resta mais dúvidas que é realmente um momento crucial para a formação não só do indivíduo, mas como da futura sociedade que a gente almeja, né? Do país que a gente realmente quer que o Brasil seja. Vital, quando a gente pensa nesse sentido, a gente pensa também que é um momento de grande vulnerabilidade, né? Desde o momento da gestação até os primeiros anos de vida, a criança é muito dependente. Como é que a gente pode falar em termos de responsabilidade? A matéria acaba falando, né? Família, escola, poder público. Quem é responsável por nossas crianças? Bom, um dos grandes avanços da sociedade brasileira em relação à criança foi entendê-la que ela é cidadã, sujeito de direitos. E o cidadão está na família, está na sociedade. Então, tanto o Estado quanto a sociedade e a família, aí entendido seus pais, os irmãos, os avós, etc., todo o contexto familiar são responsáveis. Não dá para dizer que a família que se vire. Não dá para dizer também a família assim, eu tenho que trabalhar, o Estado que cuide da minha criança. Não dá para dizer a sociedade assim, bom, nem o Estado cuida, nem a família cuida, é todo mundo irresponsável. A sociedade também não pode cruzar os braços. Como encontrar a conjugação das três forças que são responsáveis, esse é o segredo da verdadeira política pública. É isso que a gente está perseguindo e que a gente vai perseguir ao longo do programa, né? E isso começa, Bebete, desde a gestação. Né? Isso, eu acho que assim, a gente está com uma experiência bem interessante em relação à política pública mesmo, de olhar essa infância a partir do nascimento. E que foco a gente dá para um cuidado diferenciado, trazendo exatamente essa coisa que Vital coloca. Não é um problema só meu, é de todos nós. E o que é que a gente pode fazer para modificar essa situação que vai mudar a história de uma comunidade, de um estado, de um município, de uma nação. Eu acho que a gente hoje sofre consequências grandes, porque a gente passou um período assim, colocando no outro a responsabilidade que seria de todos nós, né? A gente está com uma experiência bem interessante de trabalhar com Mãe Coruja, que é exatamente trazer o foco de um programa onde a gente traz a educação, a saúde, o desenvolvimento social, o esforço de Estado, de município, de agricultura, para a gente focar e dizer, gente, esse é um problema nosso. A gente precisa fortalecer novamente os vínculos, pensar numa geração que vem mais cuidada, né? Hoje eu acho que a gente tem uma desigualdade muito grande, a gente celebra muitas coisas boas no Brasil, mas a gente também entristece com qual a desigualdade que a gente tem, né? Quando eu vejo o Osmar Terra falando, eu visitei, né, o programa lá do estímulo à criança, e a gente tem o Nordeste, a gente tem o Sul, a gente vê que diferença que a gente tem, que políticas que a gente pode trazer, trabalhar de uma forma responsável, com um foco e esse esforço coletivo de todos nós, né? Eu acho que assim... E o próprio Osmar fala também nesse sentido que você está apontando da intersetorialidade, né? Isso. E aí eu pergunto, Lilian, ele fala, né, de uma grande política pública integrada, que é isso que a gente precisa perseguir, né? Como é que você avalia a política pública que a gente tem hoje? Pois eu acho que um grande desafio da política pública é justamente atender um país nas dimensões do Brasil e com as desigualdades que ele tem. A realidade do Rio Grande do Sul, a realidade de Pernambuco são muito diferentes. Então, a questão de conseguir fazer essa conciliação é o ponto crucial e acho que talvez o mais difícil. Mas, assim, a Bebete trouxe a experiência, a gente estava conversando antes do programa sobre a experiência do Mãe Coruja. Nós temos agora uma proposta, uma estratégia no Brasil, né, que é a estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, que tem um desenho muito semelhante ao Mãe Coruja no sentido de transversalidade. Tem essa preocupação de ver a criança e a família onde ela está se estruturando. Não só a questão biológica da saúde, mas a saúde mental, as questões de recursos, não é, de estímulo, enfim, que é o que eu acho que vai ser o diferencial. O país está bem já na questão... Bem, ele avançou muito na questão da saúde biológica. A gente diminuiu muito a desnutrição, diminuiu muito a mortalidade, assim, em diferentes níveis, dependendo do estado, mas o Brasil deu grandes avanços nesse sentido, na questão de vida biológica. Mas as questões da vida emocional, da integração, da diminuição da violência, isso a gente ainda tem
tem que enfrentar. Né? E, Peter, quem cuida das nossas crianças, você acha que a capacitação dessas pessoas está adequada? Ou é um outro ponto importante para que essa importância que a gente está vendo aqui, que viu bastante na matéria, desse período, que ela seja reflexo na hora de cuidar? Eu acho que quem cuida atualmente da criança precisa talvez reformular o pensamento diante da realidade, né? Dessa desigualdade, dentro da realidade nacional, né? E a criança hoje em dia é submetida a tanta violência até através da mídia, e mesmo não presenciando, mas vendo e observando e tudo, que a criança apresenta um comportamento, você vê, onde a gente atende aqui no Hospital Público do Fundão, um perfil, né, nosológico, o perfil das doenças mudou nessa última década, né? Quer dizer, mais doenças psicossociais do que orgânicas. Então é interessante que o profissional de hoje ele teria que estar ao par dessa mudança. Então o livro de pediatria de 20 anos atrás não pode ser o mesmo de hoje. Tem que ser readaptado. Tinha uma frase que dizia, só o amor não basta. É importante a qualificação profissional, porque hoje a ciência já trouxe tanta informação sobre os processos de desenvolvimento da afetividade, da inteligência, das relações sociais nos primeiros anos de vida, que é preciso conhecer, porque senão a ciência pesquisou para quê? Só para os pediatras, para os psicólogos? Não, pesquisou para os pais, para os jovens, para os irmãos, também conhecer os professores, conhecerem melhor como é que se dá esse processo de desenvolvimento para que os estímulos estejam adequados, porque amor é importante. Mas ele sozinho, ele pode tornar uma criança sufocada por um amor excessivo que não soube dar chance, não soube dar oportunidade dela ter asas. Agora, eu queria até retomar uma pergunta que o Renato fez, sobre a questão da intersetorialidade. Como é que está o diálogo entre as nossas políticas, entre a política de educação, a política de saúde? Como é que está esse diálogo? A gente está conseguindo fazer, porque isso é tradicionalmente, historicamente, uma coisa difícil. Pois é uma busca, né? Veja, a gente está com uma experiência muito bonita, que é uma experiência que eu digo é meio guerrilha. É assim, eu acho que a gente está vivendo uma sociedade fruto desse mundo que a gente vive hoje, de produção e tal. E que caminhou para isso, para a criança ficar relegada a segundo plano, as políticas públicas burocratizadas, a ciência também tem o seu valor, mas também contribuiu para que a gente tivesse essa dicotomia tão grande. Então, eu acho que essa integralidade, essa intersetorialidade, ela é fundamental, mas as pessoas precisam estar inteiras nisso. Então, a construção de políticas integradas passa por você desnudar dos seus saberes e dizer, vamos construir junto, e não juntar um monte de pessoas com políticas diferentes. A experiência que a gente está tendo lá é a construção no Mãe Coruja. É um programa que apaixona. A gente estava aqui conversando inicialmente, quando a gente chegou, que apaixona por isso, porque é um programa que a gente está trazendo a saúde, a educação, a agricultura, o desenvolvimento social e direitos humanos, o planejamento, a juventude, emprego e renda, a agricultura e reforma agrária, para vamos pensar uma geração cuidada a partir da gestação e da criança, para que a gente possa mudar esse quadro de violência, de tantos desafios, mas a partir de uma outra lógica, de construção integrada. Mas, por exemplo, pensando na política que a gente tem de proteção à criança e ao adolescente, falando da realidade aqui do Rio de Janeiro, muito recentemente a gente teve na mídia o Estado, por exemplo, a situação dos conselhos tutelares, que trabalham sem computador, os conselheiros não têm, enfim, o salário dos conselheiros é baixo e ao mesmo tempo se exige dedicação exclusiva, e eles também falam da dificuldade de acessar a rede que tem disponível. Aí, falando dessa política, a gente está conseguindo colocar ela em prática? Assim, existe o conselheiro tutelar, que ele recebe lá as demandas, que é a porta de entrada, ele consegue acessar a escola, a unidade de saúde, fazer os encaminhamentos? Deixa eu falar um pouquinho, que eu acho que assim é o ponto fundamental que você está colocando, é a questão da informação. Eu acho que a gente tem que partir para um momento de que o nosso sistema de informação, ele dialogue. A gente, na política pública, a gente tinha sistema de informação da educação, da saúde, da agricultura, dos direitos humanos, e a gente montou esse sistema. Hoje, através da gestante, a gente consegue identificar essa rede de direitos que ela teria direito, e qualquer gestor pode vir online, ele pode acessar esse sistema e ver, no momento em que uma gestante ou uma criança está sendo
cadastrada, ele consegue ver para fazer o preparo de uma rede de cuidados. A gente está num momento de implantação, de treinamento, mas eu acho que esse sistema integrado é o que vai permitir a gente ser mais ágil no benefício da política integrada. Porque não adianta a gente dizer que é integrado, mas cada um está no seu sistema de informação. Quando você integra o sistema de informação, você tem política integrada. Mas eu acho que é importante o sistema de informação, sim. Porque as pessoas têm que saber o que existe, quais são os serviços disponíveis e como que eles vão acolher uma nova demanda. Mas não basta a informação, é importante. O que é importante também é o diálogo, aquilo que você falou, o diálogo das instituições e dos setores. Porque normalmente a educação começa no Ministério da Educação, vai na Secretaria de Educação, do Estado e depois do município. A saúde é a mesma coisa, a assistência do mesmo jeito. Então, é preciso articular melhor as políticas no nível macro e médio e integrar no nível local. Eu faço essa diferença, porque eu trabalho com esse problema que você apontou no início das desarticulações, eu venho trabalhando há muitos anos, porque a gente sabe quanto a criança é considerada assim, tipo um armário com gavetinhas. Chega a gavetinha da saúde, o médico puxa aqui, dá uma olhadinha dentro e bota lá o remedinho. Chega a gavetinha da educação, a professora ou a mãe diz, agora eu vou te instruir, te ensinar tais coisas. E a gavetinha de outros setores. E a personalidade dela fica esfacelada, porque ela não consegue ter um conceito de um eu integrado, porque se tantos setores diferentes vêm sem dialogar, com linguagens diferentes e demandas diferentes, ela se sente como se perdida. É um esforço muito grande que ela tem que fazer para articular. Então, penso assim, articulação das instituições no diálogo das políticas, na formulação de uma concepção articulada. E que resulte na ponta nas ações integradas. Né? Que lá na base haja, e nesse ponto o caso da Mãe Coruja é um exemplo extraordinário, porque ele, ali naquele canto, as pessoas se encontram, as políticas estão presentes e os pais sabem que ali estão prestando aqueles serviços ou encaminhando para. A Wanda de São Paulo diz o seguinte: a educação começa antes da gestação. Falta controle de natalidade entre as classes mais pobres. Como é que a gente responde para a Wanda? Acho que ela abordou o ponto fundamental, né, que é justamente porque a gente estava falando antes em planejamento da gestação, né, quer dizer, tudo começa ali, né, antes de você cuidar de uma criança, de um adolescente, o planejamento da gestação é fundamental, né. Evitar gestação em adolescentes, enfim, toda essa abordagem da gestação desejada, né? Desejada ou não, é fundamental antes da criança aparecer. Né? Eu acho que a criança tem que vir ao mundo saber que foi desejada. Isto é decisivo para a saúde mental dela. Pois é, mas isso é uma questão, porque, por exemplo, às vezes, a gente falou aqui, o Peter falou em gravidez na adolescência, a gente observa aqui no cotidiano, né, da cobertura da área da saúde, que a gravidez na adolescência, muitas vezes, ela é desejada. Já os adolescentes desejam engravidar e engravidam. A gravidez na adolescência, ela pode ser um problema ou não. É que depende da estrutura, depende do momento, depende do local. Então, é uma questão assim, eu acho que o que é importante é a questão dos direitos sexuais e reprodutivos, né? Todas as pessoas, e aí eu não colocaria os mais pobres, os mais ricos, os que têm mais condições ou menos condições, eu acho que o caminho não é por aí, mas é uma questão de estrutura das pessoas, e aí passa pela educação, passa por condições adequadas de saúde, por capacidade de escolher, porque muitas vezes nem sabe se escolher, não sabe o que está se escolhendo. Agora, no momento que a gestante, que a adolescente conscientemente escolhe, e segura a bronca pela escolha, e às vezes não é uma bronca, não é um problema por também. Emprego, né? Porque às vezes isso é fruto de uma falta de perspectiva. Deixa eu só trazer aqui uma outra espectadora questionando a pergunta anterior, que ela diz o seguinte: eu discordo da Wanda. A Wanda foi a pessoa que fez a outra pergunta. As classes altas também desconhecem os cuidados e a importância desta fase da vida. Quantos pais apenas repetem os erros dos seus próprios pais sem questionar, sem se informar? Marina Alva, aqui do Rio, né? Eu acho que exatamente. Eu ia colocar exatamente isso, porque ela foi muito forte e enfática em relação ao controle da natalidade. Eu acho que às vezes, assim,
é a questão do planejamento. Então, a questão da educação, da informação, de toda mulher ter o direito de querer engravidar na idade que ela quer, no tempo que ela quer, e amar e ser desejada e ter com acesso com condições para isso. Então, ela tem que ter acesso a direito. Isso se chama planejamento. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação para não estar chamando isso de controle de natalidade, porque controle de natalidade passa por questões mais sérias, né, de interesses maiores, né, e assim, e que gera frustrações também. Então, assim, o planejamento familiar, você dizer quantos filhos você quer ter, quantos filhos você pode ter, deve ser um direito de todos, da mulher pobre e da mulher rica. A gente veio fazendo, né, veio vindo, por exemplo, dos 6 anos, a primeira infância, a gente percebe, não, mas tem a gestação também, mas tem o planejamento dessa gestação, tem lá na tem escola, as possibilidades menino, dessa família planejar e depois ter, né, a gente vai percebendo, o que deixa realmente a questão bastante complexa, porque a vulnerabilidade de uma família, né, ela vai refletir na vulnerabilidade dessa criança. Pois é. Por isso essa intersetorialidade, né, para dar conta de uma questão que... Ou seja, a criança nasce muito antes de vir ao mundo. Quer dizer, ela já nasce na cabeça do adulto que tem, como é que ele imagina um filho, como é que ele imagina uma criança. E essa imaginação acaba influenciando na forma de relacionar-se com a criança. A outra questão aqui, né, Márcia falou do conselho tutelar, agora aqui aparece a creche. Júlia de Niterói diz o seguinte: realmente a intersetorialidade é fundamental. Vejamos as creches. A grande maioria é de depósitos de crianças. Quem forma esses professores cuidadores? Quem autoriza o funcionamento desses lugares sem pessoal especializado? Ele está levantando aqui a existência de creches, que na opinião dela não estão suficientemente capacitadas. Mas a gente agrega também que o número de creches ainda é pequeno para a nossa necessidade, né? Ela deve estar falando das creches públicas, eu imagino. Não, as comunitárias também. As comunitárias, existe, né? Aqui no Rio, em muitos municípios, muitas creches comunitárias que a Secretaria de Educação fez convênio para dar um pouco de assistência, algum apoio financeiro, e com isso faz com que, às vezes, a Secretaria não expanda a rede pública, porque é mais econômico, mais barato, e já está funcionando a creche comunitária. Ela está sentindo falta da fiscalização, do controle. Da qualidade. Para que essas creches não sejam só resolvam apenas uma questão, que é onde eu deixo meu filho quando eu vou trabalhar, mas que eu saiba que eu estou deixando meu filho num lugar onde todos esses estímulos que a gente viu aqui na matéria, que vocês conhecem bastante bem, que eles sejam o tempo inteiro ministrados a esse bebê, a essa criança, né? Quando a gente sabe que a formação afetiva e toda a estrutura daquele ser se dá nesses primeiros anos de vida, é fundamental que a creche disponibilize condições, né? Assim, de fato, a creche não é um depósito de criança, não pode ser visto assim. Ela perguntou quem autoriza, quem credencia. A partir da Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é de 1996, a creche passou a ser uma instituição de educação. Até então, ela era mais da área da assistência, porque havia um entendimento na sociedade, na nossa cultura, de que a criança pequena, basta cuidar, ela tendo boa saúde, boa alimentação e bom cuidado, ela vai se desenvolver bem. Depois que a pesquisa começou a mostrar, e a experiência pedagógica mostrar que os primeiros anos é que formam as verdadeiras estruturas sociais, afetivas, cognitivas, se entendeu que é um período de educação. Então, a creche passou a ser uma instituição educacional. E a lei agora obriga que os conselhos municipais e os conselhos estaduais, no caso de pertencer a creche ao sistema estadual, fiscalizem, controlem, autorizam o funcionamento. Ela tem que ter um projeto pedagógico. Isto é importante. E que os profissionais sejam qualificados para isso. Porque é tão perigoso, pode ser tão prejudicial atender mal uma criança nos primeiros anos de vida e muito mais do que nos anos posteriores. A Graziela Guimarães, de Porto Alegre, diz o seguinte: que foco a Sociedade Brasileira de Pediatria tem para essa fase da vida? Meu filho, depois do primeiro ano de vida, tem que ir ao pediatra somente quando está doente. É assim mesmo? Quem tem esse olhar mais amplo para a saúde dele? Não deveria ser o pediatra? Na realidade, não é bem assim. As consultas de puericultura, existem as consultas de puericultura, que são de acompanhamento da criança rotineiras, sem problema, apenas com orientações preventivas, e as consultas de pediatria, onde é que ela realmente tem alguma intercorrência, ela está doente, alguma coisa.
Essas consultas são mensais até uns 6, 7 meses de idade, depois são cada 2 meses até 1 ano, e a partir de 1 ano, cada 3 meses, não se abandona a criança com 1 ano. E a partir de 2 anos, de 6 em 6, e com 4, 5 anos são anuais, mas devem permanecer até a adolescência. Quer dizer, existe esse acompanhamento constante. Claro que quando há necessidade de procurar uma intercorrência, esse cuidado de acompanhamento, digamos, para que essa troca entre a família e o profissional se dê e a gente compreenda o que é preciso fazer para que esse estímulo, não apenas esse cuidado, aconteça o tempo inteiro, né? Exatamente. Agora, eu queria falar uma coisa em relação à creche, porque um outro fenômeno que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, é muito presente, é dentro das comunidades, especialmente as comunidades populares, é a coisa da crecheira, que é uma senhora, que é uma pessoa que está dentro da comunidade e que recebe, geralmente com uma quantia muito pequena, para cuidar dos filhos de outras mulheres. E aí isso me chama a atenção para o seguinte, para além da questão da qualidade da creche, a gente percebe que existe uma coisa de demanda. Se há demanda, vão aparecer alternativas e nem sempre essas alternativas serão as melhores. Como é que isso está sendo? Existe alguma sinalização? Existe enfim, a creche agora teve aquela campanha dos fraldas pintadas, né, para a creche começar a entrar receber recursos do Fundeb, enfim. E como é que isso está? A gente consegue ampliar essa rede de creches assim, em quantidade suficiente para nossa demanda? Eu acho que esse é um desafio grande que a gente tem. Eu costumo dizer até em Pernambuco que a gente tem ainda um Brasil real, um Brasil virtual, um Brasil de muitos desafios, né? Porque a gente tem as políticas estruturadas e a gente tem as coisas acontecendo. Eu vou pegar um pouco até esse exemplo da creche e trazer para a área da saúde o que acontece com as parteiras, né? Então, a gente tem lá as especialidades médicas que, teoricamente, seriam os que estariam fazendo parto, e a gente tem as parteiras fazendo. O que é que a gente vem trabalhando no nosso estado? Vamos reconhecer essas pessoas. Essas pessoas são partes da rede que não estão sendo vistas pela rede e que precisam ser vistas e qualificadas e de que forma a gente constrói essa rede com essas pessoas que sabem fazer. Eu tenho visto em Pernambuco muitas parteiras, eu sou médica, mas eu tenho visto muitas parteiras fazendo partos muito melhores do que eu faria, fazendo partos difíceis, partos pélvicos, e que de repente elas não estão inseridas no sistema, porque elas não podem aparecer. Então eu acho que a mesma coisa procede em relação às crecheiras. São pessoas que têm as habilidades, são as vocações específicas, e que não adianta a gente dizer não é por aqui, e institucionalizar algumas coisas que não avançam talvez porque a gente não está trazendo a qualificação e a inclusão dessas pessoas. Não está aprendendo então, com elas e assimilando. Aprendendo, eu acho que assim, da mesma forma que a gente aprende com as crianças, a gente aprende com as pessoas que estão lá fazendo, da forma como vem da alma deles. Perfeito, né? Para encerrar o bloco, melhor impossível. Deixa eu só fazer um breve intervalo. Enquanto isso, continue participando pelo chat, canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Não sai daí, a gente volta já. É dever dos pais e direito de toda criança realizar o teste do pezinho. O exame é feito com gotas de sangue colhidas do calcanhar e deve ser realizado entre o 3º e o 10º dia de vida do recém-nascido. O teste do pezinho detecta doenças como a fibrose cística e o hipotireoidismo congênito, que, se tratadas a tempo, podem não apresentar sintomas e nem deixar sequelas. O exame pode ser feito na maternidade ou nos postos de saúde. O teste do pezinho é simples, gratuito e pode fazer a diferença na vida do seu filho. Para mim, a saúde, acima de tudo, é o primeiro passo da vida. É ser feliz. Comer bem, viver bem, dormir bem. Saúde é vida, saúde é tudo. É o mais importante para qualquer cidadão. Da incubadora do hospital para os braços da mamãe. Com o método Canguru, mães de bebês com baixo peso são estimuladas pelos profissionais de saúde a manter o contato pele a pele com o filho. A prática foi criada na Colômbia em 1979 e adotada pelo Ministério da Saúde brasileiro no ano 2000. Com o método Canguru, o bebê que está internado recebe da mãe carinho, calor e proteção. Além de diminuir o tempo de internação, a prática estimula o aleitamento materno e aumenta o vínculo entre a mãe e o bebê.
Brasil Saudável, aqui na NBR. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a atenção à primeira infância. Nossos convidados de hoje são Vital de Donê, da Rede Nacional Primeira Infância, Ana Elizabeth Andrade Lima, a Bebete, coordenadora do Comitê Executivo do Programa Mãe Coruja Pernambucana, Lilian Cordova, do Espírito Santo, do Ministério da Saúde, e Peter Likornik, da Sociedade Brasileira de Pediatria. Participa também do Sala de Convidados, Márcia Correia Castro, jornalista do Canal Saúde. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o chat, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. A gente vai conhecer agora uma experiência que vem dando certo no Rio Grande do Sul. Arroio dos Ratos está a 55 quilômetros da capital gaúcha e tem pouco mais de 14 mil habitantes. O município é um dos quase 250 onde está implantado o PIM, Primeira Infância Melhor, uma política pública estadual iniciada em 2003 no Rio Grande do Sul e que tem como foco famílias com crianças de 0 a 6 anos de idade e gestantes em situação de risco social. É um projeto que nos emociona muito porque ele leva às famílias gaúchas a possibilidade concreta de que o próprio familiar, o cuidador, tenha noção da importância dos estímulos na primeira infância. Hoje nós vamos estimular a cognição dele. O que é? É o prestar atenção. Eliezer está com apenas 6 meses de vida, mas já tem uma rotina repleta de atividades e uma coleção de conquistas. A mais importante delas foi ter voltado para casa depois de passar 25 dias internado no hospital. O bebê nasceu prematuro e pesando menos de 2 quilos. Juliana, visitadora do PIM, acompanha a família desde o 4º mês de gestação e é quem explica aos pais como estimular a criança. É um momento muito curto, é uma passagem que depois eles vão ter boas recordações e que tudo isso que eles vão fazer para qualquer mínima conquista da criança hoje vai valer pela vida toda dela. A gente fala muito, faz sempre com um sorriso, demonstra para ele essa alegria, para ele permanecer por toda a vida dele com esse sorriso no rosto. Não imaginava que tinha como fazer muitas coisas assim com uma criança tão pequenininha, sabe? Pra mim era só aquilo de dar mamar, trocava fralda e dormia. Não tinha aquilo de incentivar já tão pequenininho a, falar, se movimentar. Quando terminam as atividades, Juliana faz uma avaliação da evolução do bebê. Hoje, Eliezer não deixa nada a dever às crianças da mesma idade. É o que garante a visitadora, apoiada, é claro, pelos pais. Às vezes tem coisa que a gente não consegue acreditar, só vendo mesmo. Vamos ver como é que ele reage. E a partir das próprias visitas, as famílias começam a se reorganizar, pensando numa vida melhor para os seus filhos, organizando o seu desenvolvimento, né, psicomotor, afetivo, e elas afetivamente melhoram muito a autoestima dessas famílias. Né? Não só a mãe como o pai, começa a ser incluído o pai nesse relacionamento familiar. Cada dia tu vai ficando mais contente, né? Vai te dando uma emoção maior, né? Vai te colocando mais pra frente, assim, mais vontade de tu incentivar ele, né? Em Arroio dos Ratos, 15 visitadoras atendem as famílias cadastradas. O trabalho é acompanhado de perto pela monitora, responsável por orientar e avaliar as ações durante as visitas. O PIM atende em todo o estado a mais de 85 mil crianças e mais de 68 mil gestantes. Uma delas é Viviane. Ela está esperando o Wesley, que chega em 2 meses. Tem mãe assim que tá grávida assim, tá ali dentro, não precisa, né? Só quando nascer precisa de atenção. Não, ele já precisa se sentir amado, desejado, desde a gestação, quando ele está ali dentro, né? Então eu sempre procuro trabalhar isso com ela. Tudo que eu acho que eu falo para ele sente, até o maninho dele faz também, o próprio pai. Me passa bastante calma.
Além das visitas às casas, o PIN também promove atividades em grupo com gestantes e famílias que tenham crianças entre 3 e 6 anos de idade. Neste grupo, os encontros são semanais e as brincadeiras sugeridas pelas visitadoras favorecem a socialização e a interação entre as crianças. Foi por causa da raiz. O encontro acontece em espaços da própria comunidade e os pais, mais uma vez, participam de tudo. Nas atividades, brinquedos feitos de material reciclado e também a leitura de livros infantis emprestados pelo PIN. Você lembra o nome que era da ovelhinha? Como é que era o nome da ovelhinha? Claudete. Claudete. E Pato. O PIN chegou a Arroio dos Ratos em 2005. Nesta turma da primeira série do primeiro grau, com alunos entre 5 e 6 anos, muitos cresceram com o programa. Para a professora, os benefícios são fáceis de serem percebidos. Eles já vêm assim com uma preparação para escrever, tem mais facilidade no traçado das letras. Então, assim, e até a socialização deles na escola, isso aí eu senti bastante. Aqueles alunos que frequentaram o PIN e ainda frequentam. Crianças que têm nas mãos uma chance valiosa, a de reescrever o próprio futuro. Nós estamos contribuindo para o rompimento do ciclo da pobreza. Ele é lento, mas se nós trabalharmos nessa linha da gestação aos 6 anos de idade, com ênfase do 0 a 3, com certeza estamos trabalhando no rompimento do ciclo da pobreza dessas novas gerações. Ele que não soube remar. Eu acho que a matéria, ela demonstra tudo que a gente falou aqui no bloco anterior, né? E é muito interessante ver como que o cuidado e a atenção a partir de todo esse conhecimento à criança e ao bebê transforma a família, transforma os pais, como a gente viu ali, né? E transforma toda uma sociedade mesmo, já aqui, né? Eu acho que essas coisas são fundamentais para a gente perceber, né? E aí eu queria falar um pouquinho disso também. Esses projetos como esse, como o seu projeto de Pernambuco, ao longo do país, a gente tem isso acontecendo? Isso tem sendo uma maneira da gente transformar essas realidades? Eu acredito que a gente chegou num momento que a coisa ficou tão séria e apareceu a ponta de lança disso, foi a questão da violência mesmo. Eu acho que a violência veio fazer com que muita gente viesse a refletir sobre essa desorganização que o país entrou na questão do desafeto, das desorganizações institucionais. Eu acho que assim, a gente vê experiências bonitas, eu acho que a gente vê experiências bem interessantes. A gente lá em Pernambuco, antes de implantar o Mãe Coruja Pernambucana, nós fomos conhecer o PIN, fomos conhecer o Mãe Curitibana, né, que são experiências bonitas, dialogamos. E a gente viu assim, que cada lugar ele tem que encontrar o seu lugar, a sua forma de trabalhar, porque a realidade do Brasil, o Brasil é um país continental, a realidade é diferenciada. Quando eu cheguei no PIN, que vi o desafio do PIN, do Rio Grande do Sul, eu disse, a gente vai chegar nesse momento, né? A mortalidade infantil no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, está 11 por mil, querendo chegar a 10 por mil. Né? Então, em Pernambuco a gente tem a mortalidade de 13 por mil na capital, mas a gente tem de 35 por mil no sertão. E assim, a gente sabe que ainda existe um subregistro grande. Então, Pernambuco está buscando um modelo que dê acesso à vida, com políticas integradas. Né? Então, acho que tem experiência. Quando a gente lê na história e vê, eu acho que Vital deve ter assim, um relato que trabalha com rede, com outras experiências. No Mãe Coruja, a gente está buscando esse modelo de cuidar da infância baseado na realidade da necessidade do Estado. Então, em cada local do nosso Estado, a gente está montando tipo um plano de trabalho voltado para aquela realidade, para cuidar. A gente ouve muito falar, tem alguma coisa específica para a população indígena, onde a gente sabe que o índice de mortalidade infantil ainda é alto? Tem, veja, em Pernambuco hoje a gente tem 184 municípios e o distrito de Fernando Noronha, né? Fernando Noronha. A gente tem hoje o programa é implantado em 95 municípios. Desses 95, a gente tem áreas específicas, como a 5ª Regional de Saúde, que pega o Agreste e o Sertão, que são populações quilombolas, populações indígenas, que estão incluídas e inseridas pela preocupação que a gente tem em relação à mortalidade nessas populações mais vulneráveis.
Então, ele implanta um canto Mãe Coruja com profissionais de monitoramento, agregando as políticas públicas, né? Então, na verdade, não inventa muita roda, não. Vamos juntar todo mundo e fortalecer ações que muitas vezes são executadas pelo próprio município. O que a gente acrescentou, que eu acho que dá um diferencial grande, é o direito básico de uma gestante de ser cidadã. Então, a gente viu que em Pernambuco a gente tinha mulheres que não conseguiam botar seus filhos na escola porque elas não tinham identificação. Então, a gente inseriu dentro do Mãe Coruja um programa de documentar as pessoas, desde o registro de nascimento, para acabar com o subregistro, quanto a identidade dessas mulheres. E a educação. Então, lá a gente está com um modelo de ciclos de educação e cultura, alfabetizando gestantes, porque eu acho que essas informações, que aí remete um pouco à pergunta em relação, é o médico responsável pela saúde ou pela doença, o pediatra, eu acho que a informação é um direito fundamental e que ninguém tira de ninguém e que empodera muita gente. Então, se a gente trabalha, e a gente tem feito isso através dos ciclos de educação e cultura, através da minha necessidade, eu estou trabalhando com um grupo de mulheres localmente para que elas tenham acesso à informação que é necessária e ninguém vai tirar. Então, ela vai poder cuidar melhor dessa criança, com certeza da família, e a gente um dia vai ter um quadro, como a gente está vendo. A gente hoje já comemora alguns indicadores bem legais. A Márcia falou sobre diversidade de experiências pelo Brasil. Realmente existem. Agora, o que falta, eu acho, é fortalecer uma política nacional que apoie essas iniciativas locais, mas que sigam algumas diretrizes básicas, fundamentais, que assegurem os princípios, por exemplo, de a criança ser sujeito e não objeto de cuidado. A centralidade das necessidades da criança e não o cumprimento de um programa porque é bonito o programa desenhado, porque eu copiei de outro país ou de outra região. Então, alguns princípios importantes elas devem estar presentes nessa política nacional. Na área da educação, sim, essa está presente em todo o país, embora de forma muito insuficiente. O Plano Nacional de Educação determinou que até 2011 nós tivéssemos 50% das crianças de 0 a 3 anos em creche. E hoje, em 2010, nós estamos apenas 18%. Houve um descaso, um descuido, uma falta de investimento na faixa de 0 a 3 anos. A pré-escola não, ela cresceu, já está com 76% das crianças sendo atendidas, da demanda total. Da creche está muito, muito precário. E por isso que surgem essas soluções assim, alternativas, que não contam com recursos, com apoio, com condições ambientais, com materiais didáticos adequados, e com isso a criança deixa de desenvolver aquilo que ela poderia, porque a criança é capaz. Eu acho que uma das coisas mais bonitas que a experiência pedagógica de Reggio Emilia fez é de dizer que a criança é capaz, ela é competente, ela tem uma capacidade de compreensão, de desenvolvimento, desde que tenha os estímulos adequados. Então é importante que os estímulos estejam presentes. E eles, para estar presente, é preciso que a pessoa tenha o que você chama de informação ou formação. Você falou dos brasileirinhos saudáveis, né? Eu queria pegar essa que é a questão, acho que responde um pouquinho a questão da Márcia. O Brasil está nesse momento, falando em termos de governo federal, com essa proposta de estratégia Brasileirinhas e Brasileirinhos Saudáveis, é uma parceria com a Fiocruz, inclusive, e pegando exemplos como Mãe Coruja, pensando nas diversidades, vai se começar um trabalho em 5 cidades, 4 capitais e no Ariri, no sertão do Araripe, em Pernambuco. Mas vamos para Campo Grande, Rio Branco, Florianópolis e Rio de Janeiro. São realidades bem diversas, e a proposta é não inventar a roda, que já foi inventada, mas justamente tentar fazer essa integração transversal entre as diferentes ações que cada uma dessas cidades tem e encontrando a solução local. Porque justamente nós não temos como ter uma receita que seja igual para todos. Né? Pernambuco avançou muito nessa questão, acho que é um excelente modelo, mas com certeza o Mãe Coruja não pode ser trazido igualzinho para o Rio de Janeiro, porque é outra realidade. Assim como não pode ser levado para Rio Branco, onde tem muito indígena ainda em situações realmente muito precárias, e parece um outro Brasil, né? A população indígena já é um Brasil mais diferente do que o resto do Brasil ainda. Falando de Brasil,
Tem uma pergunta de Riacho do Santana, do Rio Grande do Norte. Laércio pergunta: sou agente comunitário de saúde, gostaria de parabenizar o programa e perguntar como lidar com crianças agressivas nessa faixa etária até 6 anos. Olha, teve uma parte do depoimento do Dr. Osmar Terra, em que ele fala muito bem, mas tem um momentinho que ele diz assim: deixar chorar a criança, como se deixar chorar a criança, ele tem um momento que ele fala isso, fosse um crime, uma coisa assim. Na verdade, a noção brasileira do cuidar da criança é não deixar chorar, né? Não é totalmente correto, pela nossa experiência, né, do ponto de vista, que você, na verdade, isso leva muita criança que você não deixa chorar, você atende a todas as necessidades, né, 0 a 3 anos, 3 a 6 anos, a criança fica sem limite. Então tem momentos que tem que deixar chorar, sim, tem momentos que tem que ter o castigo, jamais corporal, mas retirar uma coisa que ela goste muito, enfim. Então, se deixar chorar, eu deixaria questionado aqui. Mas em relação ao comportamento agressivo, você acha que você faz um link com isso? Eu faço um link, porque eu acho que essas crianças agressivas que se jogam no chão, ou que agridem a mãe, ou o pai, etc., ou os amigos, são crianças que tiveram poucos limites no início da sua formação. Eu queria colocar algum... Então tem que ter um meio termo aí nessa... Eu acho que assim, uma criança agressiva é sempre um alerta de uma situação, que não é só da criança. Né? O que é que essa agressividade está querendo me dizer? Tem uma coisa assim que eu sempre, na equipe eu coloco sempre que alguma coisa vier de fora, procure na gente, o que é que a gente pode fazer diferente para transformar aquela ação. Então, assim, quando vem a agressividade de uma criança, eu já passei por muitas situações até, porque sempre trabalhei em comunidade, então minha formação é no meio da comunidade, sou médica de família. E assim, vinha muito essa questão, mas meu filho é muito agressivo. Veja, agressivo a gente está hoje na sociedade, né? A gente está, não corre, a gente está correndo atrás do que a gente não sabe nem o que. A gente não tem tempo para nada. Então eu acho que essa agressividade, muitas vezes que a criança está dizendo, peraí, eu existo, eu preciso ser visto de alguma forma. Então eu não vejo só como uma questão assim, eu dei o limite demais, não. É a sociedade que está adoecida. Ela está adoecida precisando rever valores, né? Eu aprendi uma coisa aí na minha infância, que era assim, o medo é uma coisa construída pelo adulto para a criança. Vamos aprender com a criança que ela vai avançar no tempo certo, com os passos que ela tem. Então, você não vai ver uma criança que engateia subir numa árvore, mas ela vai tentar subir numa árvore no momento que ela estiver segura, a psicomotricidade amadurecida e a gente não estiver reprimindo com os medos. Então, assim, eu já assisti algumas cenas na minha vida que me chocaram e que isso leva à geração de crianças agressivas e medrosas. Por exemplo, eu estava uma vez numa praia, chegou uma criança lá, era uma criança que encostou junto da outra, a outra imediatamente tirou seus brinquedos e recolheu e saiu. Por quê? A outra criança era uma criança de cor, era uma criança... Então, a gente está vivendo um pouco isso. E ela provavelmente foi ensinada a ter ela essa foi reação, ensinada, né? olha, aquela criança... não tem naturalmente, né? Isso, pois é, a criança não tem medo, a criança ela vai buscar no tempo dela, ela não tem preconceito, ela é aberta ao saber, ao aprendizado. Eu sou muito favorável, pode ser uma palavra que às vezes as pessoas não gostam de dizer, mas eu acho que a questão fundamental na nossa sociedade é amor. Eu acho que a gente tem a questão do amor, tem que estar perpassando nas nossas relações no trabalho, na família. Eu acho, sabe, o Vitor quando falou assim, deu uma cutucada em mim danada. Eu acho que assim, eu não vejo que amor demais estraga. Eu acho que amor com aprendizado. Ela tem uma palavra muito bonita, diz amor, literatura, movimento e arte. E alma. Por que não fica só com amor? Ou não, você tem outras coisas. Exatamente. É isso que eu digo, amor é necessário, é fundamental, mas ele precisa ser compreensivo, ele tem que ser contextualizado, ele tem que ter capacidade profissional. Senão você trazia pessoas amorosas para a sala de aula que não sabiam... E resolveria a questão. Então... É que educar passa por questões que não são agradáveis também, né? Muitas vezes você tem que fazer movimentos que são de amor, mas que não são movimentos apenas de carinho, né? De afeto. Carinhosos. Mas eles são contraditórios, né? Porque às vezes a gente vê reações assim, de repente,
uma mãe, um pai coruja que ama demais e a gente vê os gritos dizendo não faça isso. Não. Veja que mensagem contraditória que a gente está dando para as crianças. E a gente quer que essa criança não seja agressiva, se a gente está dando essa mensagem. Mas eu acho que a questão que está colocada aqui é realmente que é uma questão muito grande, eu acho que vivenciada por pais de crianças pequenas. Porque quando, e eu acho que é aí que a gente tem que ter cuidado com essa medida e com esse discurso. Porque quando você fala de amor, você, quando a gente, no momento que a sociedade começou a condenar, né, os castigos físicos, enfim, que até, sei lá, meados do século XX era uma coisa muito, né, Para a regra, né? Então, assim, os castigos físicos, né? E aquela severidade da família. Quando você, na verdade, assim, se retirou isso, mas objetivamente não se apresenta alguma coisa no lugar. Eu acho que as famílias ficam perdidas. Eu acho que quando essa pergunta é feita também, o que a gente vê muito nessa queixa de crianças agressivas, os pais trazem essa queixa, meu filho é agressivo, minha filha é agressiva, e enquanto você está atendendo, você está vendo a agressividade desse pai ou dessa mãe com essa própria criança. Então, realmente, ela é um reflexo do que ela está recebendo, não só da sociedade, como perto de casa mesmo, né? É uma sociedade que não está com tempo, né? Não está com tempo, ela está correndo, a criança precisa de tempo, precisa estar sentada no chão, precisa estar convivendo com areia, com árvores, né, com outras crianças. Até para você entender que criança é essa, né? Porque cada indivíduo é diferente do outro. Isso. Né? Para entender como educá-la a partir do que ela mesma vai te colocando, então, né? Vamos desacelerar um pouco esse tempo da produção. Maria Aparecida de São José dos Campos gostaria de parabenizar os convidados pelo trabalho e a equipe do Canal Saúde. E Francimeire de Viçosa, Minas Gerais, diz: sou psicopedagoga e percebo que os profissionais de educação recebem poucas orientações, principalmente no interior, sobre como trabalhar com crianças especiais, que é uma questão também que entra para a gente entender a complexidade disso tudo, né? Alguma coisa sobre crianças especiais? Na educação, sim. Na saúde, vocês podem falar melhor que eu. Na educação, a orientação que é internacional e o Brasil adotou faz anos, é da inclusão. Ou seja, as crianças com deficiência têm o direito e a forma de elas se desenvolverem melhor é estar inseridas no contexto natural, normal de todas as demais crianças. Não serem discriminadas para salas ou para escolas separadas, porque aí vai acentuar a diferença e não vai identificá-las naquilo que elas têm de comum com as demais. E as outras crianças também precisam dessa convivência para compreender a complexidade da vida. Exatamente isso. Quer dizer, acho que nós vivemos numa sociedade de diferentes, todos somos diferentes uns dos outros, né? Só comparando aqui, né? Forma de cabelo, de olhos, de óculos, de roupa, de tamanhos, de tom de voz, de entusiasmo. Então, imagine, se nós fôssemos idênticos, tipo clonados, bastaria uma pessoa e um entrevistador. Mesmo porque talvez não precisasse. Faz essa riqueza. Mas aí, então, para responder a pergunta da colega lá de onde é? Minas Gerais. Minas Gerais. Perdão, já te digo, eu vou procurar que é sim... Maringá, não? Francimeire de Viçosa. Então, eu acho que a Francimeire, quando ela diz isso, é porque realmente o profissional, quando recebe uma criança com deficiência numa sala de 20, 30 crianças, e não recebeu nenhuma informação, nenhuma orientação de como tratar, ela se sente angustiada, porque ela sabe que essa criança precisa um olhar diferenciado, precisa uma atenção específica. Então, ela precisa ter um profissional na escola que a oriente ou que venha trabalhar com ela na sala de aula. A Itália foi o primeiro país que introduziu a criança com deficiente nas salas comuns de educação infantil. Mas ela colocou, inicialmente, durante vários anos, até ter os profissionais da educação formados para atendê-las, colocava um profissional especializado para assessorar essa professora que tinha uma criança ou duas ou três com deficiência. No Brasil, nós temos essa orientação de que as escolas já preparem também o profissional de pedagogia, o educador, para atender a criança com alguma deficiência. Mas é muito diferente uma criança que tenha problema de visão, outra que tem problema de locomoção, um problema mental, um problema de natureza mais psicológico, né? Então, é difícil, eu reconheço que o professor está sobrecarregado ao receber uma criança com deficiência numa sala comum
porque ele não tem um auxiliar e não tem uma preparação específica. É preciso que a escola, pelo menos, tenha uma equipe diversificada de formação para assessorar esse professor. Estou chegando na questão aqui. Existe algum lugar no mundo em que é dada a devida atenção em termos de políticas públicas a esta faixa etária da primeira infância, Josué do Rio de Janeiro? Alguma informação sobre o resto do mundo? Algum país que seja muito da Itália agora, em termos de educação. Não, essa parte eu trabalho há 30 anos em políticas públicas no Brasil e no exterior. Eu participo da Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar já há 30 anos e tenho assim uma oportunidade de conhecer sistemas educacionais de muitos países. Nós diríamos assim que na Europa o atendimento está praticamente universalizado na faixa de 3 a 6 anos. Universalizado. Na faixa menor, eles têm muitas opções do cuidado familiar. Né? Não necessariamente em creches, mas há grupos de famílias, formas diferentes, embora são bem mais avançados do que nós. A Itália, sem dúvida, é o país que deslumbrou pela sua pedagogia da primeira infância e está sendo referência mundial, que chegaram a criar um instituto de recebimento dos estrangeiros que permanentemente, o ano todo, todos os dias está chegando gente para conhecer as experiências, sobretudo de Reggio Emília, que é uma região que tem 40 anos de uma política educacional muito articulada, mas outras regiões da Itália. E a Ásia agora está criando muita atenção à primeira infância. Eles descobriram que aí é que é o melhor investimento. Isso na primeira matéria é falado, né? Se é para falar a língua dos economistas, investimento nessa fase resulta em muito mais lucro, dinheiro, sei lá, né? De muito mais recursos do futuro. Como a gente falou bastante sobre informação, antes de terminar o programa, a gente tem uma informação de um site que pode ajudar muito as pessoas que estão assistindo. Desde o final de abril, agora de 2010, está disponível na internet a enciclopédia sobre o desenvolvimento na primeira infância, que é fruto de uma parceria do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, com o Centro de Excelência para o Desenvolvimento na Primeira Infância, que é uma instituição vinculada à Universidade de Montreal, em Quebec, no Canadá. Nós temos certeza que vai ser extremamente útil para diversos públicos, não é? Para os gestores, para os profissionais que trabalham com famílias e crianças, né, nos primeiros 5 anos de vida e também com gestantes, porque ela aborda mais de 30 temas, são 33 temas, 33 tópicos, compreendendo este período. Todo esse material tem acesso livre e aberto na internet. E o endereço eletrônico, então, o domínio da enciclopédia na sua versão em língua portuguesa é www.enciclopédia, sem acento, criança.com. Que eu acho que, assim, para a gente, né, enfatizar a questão da informação, que o Bebete tanto bateu aqui, assim, né, e para a gente, porque a nossa saúde também isso é fundamental, e lembrar que tudo que foi dito aqui é um estímulo para que esses projetos locais se transformem realmente numa grande política, como o Osmar falou lá no início, uma grande política integrada para que a gente possa ter um futuro melhor a partir de já com as nossas crianças que estão aí para nos ensinar muito. O Sala de Convidados está chegando ao fim. Eu quero agradecer a presença no nosso estúdio de Vital, Bebete, Lilian, Peter e Márcia. Se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br e acesse a coluna Destaques. O programa contou com a cooperação da NBR e da RNP, Rede Nacional de Pesquisa. Na próxima semana, os desafios da área da saúde no acolhimento à população de rua. Eu espero você. Até lá.